Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast. Esse aqui é o episódio número 29, seu podcast de Rolim de Moura, de toda a região, de todo o estado de Rondônia, né? Estivemos recentemente lá na Rondônia Rural Show, a maior feira agro do norte aí, gravando vários episódios, né? Oportunidade para conhecer gente nova, entender um pouco mais sobre o nosso estado, né? Sobre essa cadeia de produção. E o Momento Chave Podcast agradece a todos que lá estiveram também fazendo parte da equipe, todas as pessoas, né, que passaram lá pelo stand também. Sem mais delongas, eu queria agradecer as empresas, né, patrocinadoras e parceiras do Momento Chave Podcast. Agradecer a Farol Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinete Fibra, a Credit Sudoeste, o Solo Mais Laboratório de Análises Agronômicas, a Geagro, a revendedora autorizada da Budni, a Solo Fértil, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, né? A agradecer ao Max e ao Júnior também, que está ali embaixo dando todo o suporte. A Master Copiadora, que fornece esses kits aí pra gente. A Lindágua, nossa fábrica rondoniense. E ao Flávio também, fotógrafo, que está por aqui registrando, né, os momentos desse episódio. E, sem mais delongas, apresento para vocês aqui hoje o Giacomo, o grande Giacomo, que já esteve com a gente lá na Rondônia Rural Show, né, Giacomo? Seja muito bem-vindo, grato mais uma vez. Agora, para a gente falar com um pouquinho mais de tempo aqui, né, no Sim. Momento Chave Podcast, seja muito bem-vindo. Opa, Brunão. Obrigado aí. É uma honra estar aqui no teu programa, viu? Momento Chave, a gente vê que já criou esse respeito, né, de quem assiste, as pessoas que têm vindo aqui, né? Você tem dado aí uma ênfase em vários temas muito importantes aqui. Não só para a região daqui da Zona da Mata, né? Mas eu acho que com certeza logo, logo para todo o estado, né? Giacomo, para a gente começar, o pessoal gosta muito de conhecer um pouquinho da trajetória, né? Então, o Giacomo hoje ele tem a Geagro, é diretor da Geagro, é diretor regional da fábrica também, da Budni. Mas como é que o Giacomo chegou até os dias de hoje? De onde veio o Giacomo Sim. e quais são os pilares aí que você se baseou para chegar até onde você chegou hoje? É. Na verdade, esse trajeto, nós somos minhoca da terra, literalmente, né? Minha família Daqui de chegou a Rondônia? mais de 150 anos aqui. Nós Nossa, colonizamos ali o Vale do Guaporé, uma família de italianos, né? Que nós viemos de lá. E meu avô era seringalista na época, né? Meus dois avôs, parte de pai e mãe, eram seringalistas. E a família começou ali e depois se estabeleceu ali em Guajará-Mirim, na região de Guajará-Mirim, né? Divisa com a Bolívia, e lá que eu nasci. E desde então, a gente sempre acompanhando o Estado, o desenvolvimento do Estado, né? Já desde de berço. Né? E como cresceu, né? Como Rondônia hoje é um exemplo para o mundo, né? Porque aqui a gente tem tudo, nós temos uma terra muito abençoada. E dali comecei já como empresário bem cedo, com 18 anos, montei a minha primeira construtora e depois montei outras empresas e fui sempre empreendendo, né, desde muito novo. E de 17 anos para cá, eu trabalho na parte do agro, né, que eu faço parte da indústria Budni, que é uma empresa nacional lá em Santa Catarina, e nós começamos ali, devagarinho, conhecendo o mercado e Rondônia, e acompanhando esse boom de crescimento de Rondônia, principalmente nessa questão do agro, né? E montamos a nossa loja aqui em Rolim de Moura. Hoje a gente tem estrutura praticamente em todo o estado, de parceiros, representantes, expandindo agora para Ariquemes e para Rio Branco, no Acre também. E aqui em Rolim de Moura nós temos a loja ali na 25 Corupá, que é a nossa centro de distribuição, né, que é a Geagro. E dali que a gente trabalha a questão de peça e equipamentos aqui para distribuição no estado todo. Giacomo, o que te motivou a seguir nesse ramo do agro, assim? Você tem empresas de outro segmento e mais 17 anos já no agro, né? O que te motivou a migrar para essa área? Na realidade, eu sempre gostei muito dessa área, né? Desde pequeno, comecei no início com pecuária e construção, e aí veio essa evolução. Foi quando nós conhecemos a questão de
de tratores, né? Eu fui fazer uma visita em Santa Catarina e lá me surpreendi com uma estrutura de uma fábrica que fiquei muito surpreso com aquilo, né? De uma fábrica investindo praticamente 60%, 70% da sua produção de equipamentos nacionais, disputando com multinacionais. Então, a Budni é uma empresa já com 35 anos e tem uma história muito, muito bacana de se ouvir. Você chega lá em Sara, em Santa Catarina, e o seu Carlos Budni, quero mandar até um abraço para ele, que é um parceiro muito interessado aqui no norte, principalmente em Rondônia. Eu fiquei impressionado. E lá ele é uma lenda lá, gente, né? O cara criou equipamentos que mediam o fumo, né? Na época que tudo era muito manual. E aí se tornou a maior fornecedora da Souza Aracruz no mundo na parte de secagem de fumo. E lá, um cara jovem, hoje ele deve ter uns 56 anos de idade, jovem, uma indústria com mais de 40 mil metros de área construída. E aí ele sempre muito focado, né? Decidiu montar a sua marca, fabricar os seus implementos com o máximo de nacionalidade. Então, se você chega no equipamento nosso, tanto de implemento como tratores, os índices de nacionalidade deles são os maiores do Brasil. Então, realmente, você vai estar adquirindo equipamentos fabricados com pós-venda, com peças, né? E aí, a partir dali, conheci a indústria, acabei fazendo uma relação de amizade com o dono da empresa. E Rondônia, nos 3 a 4 anos pós a minha primeira ida lá, já se tornou praticamente responsável por uma boa parte de vendas de fabricação da própria fábrica. Um polo, digamos assim, né? Muito. Então, conversamos até um projeto um tempo atrás, aí infelizmente não deu certo por questões de mudanças, porque infelizmente ainda a política nacional interfere muito, né, na questão de produção do país, né, tanto alavanca como retrai, né? A gente vive em alguns momentos isso ainda. E o projeto era montar uma indústria em Ji-Paraná um tempo atrás, sabe? De máquinas, e não deu certo na época, por umas questões de mudança de governo, mas era um projeto muito audacioso, né, para a época e para o que a gente queria fazer. Então, ali começou a Budni. Até então, depois eu virei regional, diretor regional, responsável pelo norte, né, todo. E Rondônia, foquei muito em Rondônia, começando a trabalhar não só a nossa parte de implementos e tratores, mas partindo já para uma área de secagem de grãos, né, principalmente o café, o milho. Desenvolvemos secadores específicos para secar o nosso café Conilon, o nosso robusta amazônica. Então, trabalhamos esse equipamento, trouxemos para cá, houve evolução, fizemos muito teste de hoje, ajudem muito na questão da qualidade também do café, uma secagem mais eficiente para um café de exportação, de bebida. Então, isso passa pelas essas estufas de secagem que a gente começou a trabalhar aqui em Rondônia. Giacomo, e hoje, você falando da questão do café, hoje está em evidência, né? Então, mas 17 anos atrás, quais foram as maiores dificuldades? Hoje talvez é mais fácil para você vender um trator, um implemento para alguém do café, alguém da lavoura, né? A nossa pecuária sempre foi forte aqui, a gente sabe que agora vem intensificando, né, essa questão da tecnologia chegando no campo, né? Tanto seja na pecuária, o pessoal intensificando, seja a questão do café trazendo a tecnologia, mas 17 anos atrás tinham uma certa dificuldade e hoje, e desde lá, é uma crescente, porque com a tecnologia chegando, vocês estão aliados ali do produtor, né? 17 anos atrás tinha uma certa dificuldade de mercado aqui. Na realidade, não existia mercado, né? O mercado do café, ele é bem do café de qualidade, né? Sempre existiu. O café teve alguns momentos que o café deu uma parada, né? Houve uma queda muito grande. E a questão do café em Rondônia, e eu vou voltar um pouquinho antes, na verdade, o foco que nós tínhamos, a gente navega muito conforme a necessidade da região, do local, né? Então, na época, nós fornecíamos tratores para governo, para associações, para clientes privados, né? O foco era o trator, a gente ainda não tinha naquela época um foco voltado ao café, ao produtor específico.
Era muito generalizado, por exemplo, os tratores maiores um pouco. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi vendo que existia essa necessidade. O Estado tinha que sair daquele processo de início, que o processo de início geralmente é volume, né? Você produz muito volume, mas sem qualidade. E o nosso Conilon não era um café muito conhecido nacionalmente, internacionalmente, não existia. Ele era usado muito para blend, né, para outros fins, porque ele não tinha aquela qualidade, porque era um café que era colhido verde, o processo de secagem dele era um processo, até em alguns lugares ainda é assim, que não se preocupa muito com a questão da qualidade em si, né? Então, através de um apoio muito forte, isso aí eu tenho que salientar bem isso, do próprio governo do estado, da Emater, Embrapa, os grupos que foram para cima para que esse processo tivesse evolução. Então a gente está passando por um processo de evolução. Então a gente tinha volume, mas não tinha qualidade. Hoje não, a gente tem volume, mas também temos qualidade. Né? E essa qualidade é essencial, né, para o que virou o nosso robusto amazônico hoje, né, capitaneado por muitos produtores que investem de fato em qualidade, que têm zelo e amor e fazem aquele café chegar numa xícara com o sabor que nós temos hoje. Quem prova o nosso robusto amazônico no mundo todo sente a diferença em relação a um outro tipo de café, porque é um café de hoje de excelente qualidade. Qualidade, né? Já você comentando sobre essa questão da fabricante ser nacional, né? A Budini. Como é que é uma dúvida minha, né? A gente tá ali na Rural Show e aí vocês estão com o stand ali, a gente olha pra frente, tem máquina, pro lado direito tem máquina, pro lado esquerdo tem máquina. Qual que é o grande diferencial para se destacar nesse mercado? Essa questão do ser nacional, acredito que seja uma delas, né? Sim. Mas agora já puxando um gancho ali com a Rondônia Rural Show, com tanta concorrência assim, muitas vezes talvez até parecido, sim, algumas exceções, né? Você já citou que a Budini tem peças exclusivas que você não vai encontrar em outro lugar para o produtor de café. Sim, sim. Mas talvez até lá atrás, no começo, a questão de tratores, você tem muita concorrência, às vezes poucas coisas se diferenciam, né? Como se destacar nesse mercado? O mercado de máquinas agrícolas hoje é um mercado, hoje não mais. Há um tempo atrás, como você se falava de marcas no mercado, você falava da Ford, da Volkswagen, da Fiat, da Chevrolet. Tratores se falava da John Deere, da New Holland, da Massey, né? E hoje em dia o mercado abriu, né? O mercado abriu. Mas mesmo assim é um barrismo maior ainda do que era antigamente comprar um carro de outra marca. Comprar naquela época um Hyundai, né? Um Honda, ninguém, né? Ninguém queria. E hoje são carros que lideram aí, né? Então esse processo de também uma evolução, né, no campo, porque a necessidade do Brasil ficou muito forte, né, principalmente no campo com tecnologia. E o que a Budini fez? A Budini, ela começou aquele processo com muita qualidade nos equipamentos dela, mas também não tinha volume, né? Então ele nacionalizou o máximo que ele podia para poder fabricar o máximo de peças que ele podia, que é o que nos diferencia de uma marca que não tem fabricação nacional. Então você chega lá com a gente fabrica nossas engrenagens, a nossa caixa de câmbio, a gente fabrica ali nosso chassi, né, a parte de lataria externa toda, uma parte dos motores, né? Então a gente tem o diferencial de quê? De ter um produto, por ser nacional, a gente tem uma facilidade, né? A gente tem produção de fato de peças. E você vai ter uma garantia desde que você procure, né, as concessionárias, lojas, os representantes, para que possa ter essa garantia. E foi aí o nosso diferencial. Estar na Rondônia Rural Show, dentro de um grupo de marcas americanas, né, marcas chinesas, coreanas, e aí eu estava em volta dessas estruturas monstruosas a nível de mundo, né? E nós estávamos lá, com a nossa humildade, batalhando, e fizemos bonito. Esse foi um ano excepcional para a gente, porque focamos principalmente naquele produtor mais segmentado, que é o produtor de café, que era quem estava capitalizado no momento, dentro da feira, e fizemos bons negócios, né? E continuamos esses bons negócios pós-feira. Falando agora sobre a feira, né, Giacomo? Você
é pioneiro da feira, né? Você estava lá desde a primeira. Qual que é a... Como é que você acompanhou essa evolução? Qual que é a sensação lá, a primeira feira e agora estar acompanhando aí, recentemente finalizamos a 12ª, né? Qual que é a... O que passou? O Giacomo da primeira lá, o que ele é diferente também dentro da feira dessa 12ª? Isso passa um filme na cabeça da gente, né? Porque esse é um projeto embrionário ali que começou ali com uma ideia do Confúcio Moura ali atrás, junto com... Porque é uma feira, uma entidade pública, né? E junto com o Gesualdo Pires, que era prefeito na época. Eu passando por Ji-Paraná, me falaram desse projeto, e aí eu falei, na época o secretário de Agricultura, eu não lembro, acho que era o Padovani, alguma coisa assim. E lá, naquele momento, me convidaram, olha, vamos estar juntos, vamos participar, vamos criar uma feira e tal. E ela começou lá no parque da cidade, lá onde era feita a feira agropecuária. A primeira, eu acho que uma ou duas foram lá ainda. E eu lembro que praticamente eram umas 3 empresas só. Né? Eu estava ali na frente, não tinha nenhum volume de máquina para expor, e eu tinha muitas máquinas no pátio, juntei de todas as revendas e que eu tinha em prefeituras também, tudo, levei tudo para dentro do parque, vamos fomentar, vamos aquecer. Naquele momento ali nós fizemos um tratoraço por dentro da cidade de Paraná. Foi uma... Na época parou o trânsito, parou a cidade, foi uma confusão lá. Mas era tudo o começo, né? Uhum. E essa evolução foi acontecendo e logo depois veio aí o governo do atual governador. Isso também tiveram muitos outros que ajudaram, porque a feira foi uma evolução absurda de um ano para o outro, né? E ano que vem vai estar explodindo também mais ainda, porque já é um processo que já o controle que tem que ter é de ordenar a feira. Isso. Porque o tamanho dela é impressionante. E aí, capitaneado aí pelo secretário atualmente, né, pelo secretário Luiz Paulo, que tem desempenhado um papel excelente ali, ele é muito dedicado àquele ali, e o governador Marco Rocha, que não mede esforços. Eu fico vendo ali o staff do estado passa, né, praticamente todo para dentro do parque, né? Você vê ali a assembleia, você vê o estado, né, esse movimento que tem, trazendo, né, o produtor lá do campo. E se não tivesse esse tipo de apoio, com certeza seria muito mais difícil criar uma estrutura dessa. Eu tive em Ribeirão Preto, lá na AgriShow, e lá a estrutura já é dentro de uma associação, o estado tem uma participação de 8%, mas dominou lá esses anos todos até a associação assumir, que eu acho que é uma tendência natural também da Rondônia Rural Show, daqui a um tempo virar uma feira privada, né, sendo tocado por uma associação, alguma coisa desse tipo. Lá acontece isso, o estado ainda tem lá participação, mas lá é cobrado, né? Lá se tem todo um diferencial aí para ter a estrutura que tem lá. Agora, quando se fala de estrutura física, nós não perdemos em nada, pelo contrário. Né? A Rondônia Rural Show está com uma estrutura excelente. Nós não temos o tamanho de uma feira maior da América Latina, mas nós temos uma estrutura muito, muito aproximada, semelhante, né? Muito semelhante do que eles têm lá. E esse sucesso todo que vem dessas feiras de negócio acabaram atrapalhando um pouco as feiras agropecuárias regionais, né? Porque hoje o empresário ele não vai mais para feiras de eventos, show, que não seja movimentado, né? Porque a gente vai atrás de quê? De negócios. Eu antes participava de 20 feiras no estado, hoje eu participo de 3, 4, né? Prefiro mais participar de feira de campo, porque a gente vai estar ali em contato direto com o produtor, que é o nosso cliente, né? Então, esse tipo de feira tinha que ser mais trabalhada, né? A Rondônia Rural Show, maravilha, está no centro do estado, acho que não tem que sair dali, mas alguns municípios já estão fazendo também esse tipo de perfil, né? Mas o que é interessante também, né, Giacomo, que você citando tipo as exposições agropecuárias aí com shows, né, que antigamente ainda tem algumas que se sobressaem no estado, né? Mas essa questão da Rondônia Rural Show abriu espaço para fomentar algumas produções, né? Como exemplo, a gente tem Café Cal com café, que talvez lá você tenha uma visibilidade boa na Rondônia Rural Show, abriu espaço para essas feiras também segmentadas criar cada vez mais destaque,
né? Sim. Então é um movimento que talvez, por um lado, perdeu, mas por outro lado ganhou, né? Tem você também citando, na sua chegada aqui, você citando dessas feiras, né? Que você não para, né? Desde a Rural Show Sim. você continua na sua agenda. Você percebe que é por aí também, a Rondônia Rural Show ajudou a dar o foco em outros segmentos ali também da nossa cadeia de produção? Sim, com certeza. Na verdade, a Rondônia Rural Show mudou totalmente o perfil do que se fazia antes, né? Então, hoje as feiras estão tecnológicas, estão feiras de negócios, os frequentadores já é um público-alvo, né? Praticamente ele já vai lá. É evidente que tem a questão social, cultural, né? Até porque o poder público ainda domina ali, que controla, né? Mas porteira aberta, coisas desse tipo que fizeram essa mudança. Agora, a Rondônia Rural Show, ela mudou praticamente um perfil de feiras, não foi só aqui para Rondônia, não. Você vai no Acre, e tem a feira, eu participo do Acre também, da Feira Agropecuária lá, nós participamos lá em Rio Branco. E está seguindo os passos de Rondônia. Rondônia é referência para eles. Rondônia é referência para eles no café, Rondônia é referência na Rondônia Rural Show, tanto é que eu tive, eu acho que uns 15% ou 20% de clientes que fecharam negócio com a gente foram do Acre. Do Acre? Caramba. Então a gente trabalha muito com Acre, né? E temos uma estrutura sendo montada lá para poder atender a questão do Acre, mas reflexo de uma Rondônia Rural Show, de um estado que... Lá eles têm um problema em relação à questão da preservação, que, se não me engano, é quase 80% ou mais disso, de área de preservação. Então eles têm que usar muito mais tecnologia para poder ter resultado, né? Então lá eles já trabalham o café estático direto, já a secagem estática direto. Lá eles já estão colhendo o conilon lá já maduro, entendeu? Então eles têm que dar qualidade ao café deles, porque eles não têm volume, não têm área. Isso que eu ia te perguntar, quais as principais diferenças ali do Acre, porque muitas vezes a gente tem a visão de que, né, é um estado muito atrasado, é um estado, né, velho ali, pequeno. Sim. Mas você que está em contato lá, você já mencionou um pouquinho na questão das semelhanças e diferenças com Rondônia. É um estado que ainda tem muito mercado pelo jeito, apesar dessa dificuldade de área que você falou, mas para avançar, né? Tem muito ainda, né? Com certeza. O Acre, ele está fazendo dever de casa muito certo. O que o Acre... É um povo muito inteligente. O acreano é um povo muito para frente, é igual o amazonense também, né? Então, o Rondônia, ele tem aquela pujança, tem área, houve aquele incentivo no início da criação do estado para colonizar, tinha que abrir, né? Uhum. O Acre já não teve isso, ele não teve essa oportunidade, ele já chegou sendo preservado. Né? Então, ali. Eles criam selo verde para dar mais valor ao produto. Quando se fala de um café realmente amazônico, né, a raiz, o embrião da Amazônia, se coloca o Acre, porque tem uma questão cultural muito forte lá dentro. Então, eles estão aproveitando isso, eles sabem aproveitar isso, né? O secretário lá de Agricultura, o Luiz Tchê, o cara tem uma visão muito futurista e de muito incentivo em relação à questão da qualidade. Então, eles trabalham ali a castanha com excelente qualidade, eles vão trabalhar ali o que ele tem, o café, então, fazendo lá, tem o Quali Café, aqui nós temos com café, lá é o Quali Café. Eu premio aqui, premio lá. Lá também. E a pontuação dos cafés de lá são excepcionais, né? A gente até surpreendeu. O próprio Juan, que a gente estava conversando agora há pouco, ele chegou lá para fazer prova lá dos cafés e falou, cara, que loucura os cafés daqui. Então, eles começaram já bebendo água muito mais limpa do que nós começamos, né? Que agora que a gente está depurando isso e vindo para a qualidade que nós temos. Eles já pegaram isso e estão levando adiante, né? Já com uma qualidade diferenciada. E qual que é a dificuldade, Jaco, agora falando da sua posição de diretor, qual que é a maior dificuldade de você passar por 3 estados diferentes, assim? Você precisa vestir a camisa de Rondônia, falar, pera, agora eu tô em Rondônia, tem essas dificuldades aqui, e o produtor tem esse perfil. Aí quando você tá no Acre ou no Amazonas, você tem que vestir a camisa de lá também. Qual que são as principais dificuldades do seu cargo, assim? Pois é. O que acontece? O Acre, ele tem mais ou menos o perfil nosso aqui. O Acre é aquele produtor pequeno, né, agricultura familiar. É o foco aqui da região de Zona da Mata, Rio Machado, região central do estado onde nós estamos aqui. Então, aqueles produtores com uma média de 5, 10 hectares ali que produzem muito. O Acre não tem para onde correr, ele também tem que trabalhar dessa forma, agricultura familiar.
E o nosso estado ele é muito setorizado. Ali no Cone Sul tem a soja, né? A pecuária mais perto ali de Porto Velho, e assim vai se unindo. O Acre, ele tem como peculiaridade maior a questão de ter qualidade no pouco que ele produz, né? Então, lá se tem dificuldade com pedra, por exemplo, né? Vai se fazer um asfalto lá, tem dificuldade com pedra, tem que trazer daqui e tal, lá. Aí eles trabalham com seixo, trabalham com outro tipo de... Então, eles evoluem conforme a condição deles lá. Então, eles conseguem criar em situações dentro das diversidades deles, né? Da questão de espaço, a questão de proteção ambiental, criar bons produtos. Então, por isso que eles estão se destacando também. Nós participei da SIC, né, da Feira Internacional do Café lá em Minas. E o Acre estava lá, né? Estava Rondônia muito grande, porque Rondônia hoje ficou, né, grande. Nós estamos disputando lá os primeiros lugares lá. Tiramos ano passado primeiro, segundo, terceiro lugar em Florada, né? Gente daqui da região, entendeu? E pegando classificação de Conilon, batendo de frente com o Espírito Santo. Rondônia é muito destacado. E o Acre está ali, seguindo, vindo para cima também nesse processo. Na realidade, Rondônia, Acre e Amazonas, Rondônia tem um diferencial do Acre para o Amazonas, né? Rondônia nós temos áreas, a pecuária é muito forte, os grãos são muito fortes, e também a agricultura familiar. O Amazonas é muito ainda protegido pela questão ambiental, o Acre também. Então ali eles têm essa certa dificuldade. Então eles vão trabalhar muito com o que eles têm na mão, né? O Amazonas acaba ali com a questão da pesca também, né? A castanha, o Acre também. Então eles evoluem muito naquilo que eles produzem dando qualidade. Que é o caso hoje do Acre dando show no café também. Você citou sobre a questão de premiar, né? A questão do Concafé, o Quali Café. Como é que você enxerga já com uma importância também você premiando, entregando equipamentos e máquinas, tem participação direta de vocês também nesse momento que está vivendo, né? Porque você premia um produtor lá, no próximo ano ele vai estar muito mais capacitado tecnicamente para entregar um produto melhor, né? Seja commodity, seja industrializar o café ali, né? Tem muita gente que não industrializa, mas vende o grão para alguém que industrializa, né? Como é que você enxerga a importância também nesses anos todos de vocês participando dessa cadeia? Lembra quando eu te falei da questão da evolução, né? Há uns 4 a 5 anos atrás eu estava passando por Cacó e fui convidado a participar dessa feira do Concafé. Onde estava iniciando, estava embrionário ainda ali. E eu fiquei ali impressionado com o que se fez ali, o que se fazia, né? Você dá um devido valor à qualidade, onde ninguém falava em qualidade. E muitos produtores até hoje ainda falam, aqueles grandes que trabalham mais volume, para que ter qualidade? Então, aí eu passei, vi aquilo e vi lá dono da Três Corações, só gente muito importante. Eu falei, por que nós que somos daqui de Rondônia não vamos participar de uma feira dessa? No ano seguinte eu procurei a Secretaria de Agricultura e falei, quero participar aqui, quero premiar aqui o Concafé. E a gente nem tinha ainda equipamentos voltados, a não ser tratores pequenos, para o café. Daí eu falei, não, quero participar. Qual que é o primeiro prêmio aí? E já fui brigando ali com segundo e terceiro lugar de premiação, que, diga-se de passagem, o Concafé é uma das maiores premiações do Brasil. Nacionalmente, né? Nacionalmente. Aqui há quem fala que é do mundo, porque hoje um produtor vai lá e ganha um trator, né? Um trator lá e hoje as empresas, principalmente ali fomentada ali pela Rondônia Rural Show, né? Hoje, né? E todo mundo disputa hoje para premiar um Concafé, né? As empresas hoje disputam. Por quê? Você cria uma visibilidade muito grande naquele evento ali. E nós sempre incentivando a qualidade, e eu acabei criando laços, relacionamentos, amizade com produtores, com amigos, o seu Ronaldo Bento, os Hells e vários outros, né? Que são produtores de ponta aí, né? Ao Café. E a gente acabou criando uma relação. Você vai lá na família Bento, lá em Cacoal, que é uma referência, você chega lá, tem desde tratorzinho micro que eles compraram comigo em 2011. Até hoje eu trator lá com eles. Chega lá, tem 4 secadoras estáticas lá produzindo café de qualidade.
E a gente já criou um laço de amizade, e assim com outros produtores também. Daí eu conversei com a fábrica e falei, vamos premiar. Vamos estar disputando ali. Ano passado nós demos um primeiro lugar, um trator. Esse ano nós vamos disputar aí também o segundo, o primeiro lugar. E a ideia é sempre estar ali incentivando esse produtor que está de sol a sol, buscando uma melhoria, né? Buscando fazer algo diferente, com zelo, e não simplesmente colhendo um café verde de qualquer jeito, jogando para torrar no equipamento e não vender qualidade, né? A gente tem que ser hoje respeitado pela qualidade dos nossos cafés. E essa identificação geográfica, nós somos o robusto amazônico, né? Você vai ali, no mundo você procura o robusto amazônico que está aqui dentro. Aqui. E é um café que não perde em nada para nenhum café no mundo. Tanto é que o governo faz direto viagens internacionais aí para poder divulgar, né? Um dia desses estava na China, né? E divulgar esses cafés de excelência. Giacomo, você que está direto em contato ali com o produtor, você vê que também a mentalidade mudou um pouquinho do produtor? Porque, obviamente, talvez ele não tinha, tempos atrás, o acesso talvez ao crédito, à máquina de qualidade, à tecnologia, e aí a única saída, de repente, era ir pelo volume, né? Vou plantar, tenho aqui, mas você percebe que a mentalidade também das pessoas está mudando para querer acessar esse equipamento de qualidade que a Jagro fornece, ir atrás de assistência técnica, do Emater, de um Senar, e a mentalidade desses produtores tá mudando também para ele, naquela questão de querer um algo a mais e conseguir gerar mais renda ali? Percebe que está diferente esse perfil também desses produtores? Com certeza. Isso é um processo, Bruno, de evolução. É um processo natural, que ele tem que acontecer. Né? Porque senão fica estagnado, para. Aí o Acre vem lá, domina. O Amazonas começa a produzir qualidade ali, também domina. E Rondônia passou à frente disso. Com cabeças que pensaram muito além, né? Com empresários que pensaram lá na frente. E houve essa conscientização que sem a tecnologia, sem o devido respeito com o grão, não se teria qualidade. Aí veio a Embrapa, aí veio os grandes produtores que começaram, opa, a gente precisa ter qualidade, a gente precisa exportar. Né? Um café hoje, para ser exportado, ele não pode ter cheiro, ele não pode ter uma série de defeitos no grão, entendeu? Tem que estar um café colhido maduro, não pode estar em área de preservação, e assim vai juntando todas aquelas características que vão dar corpo àquele café. E aí houve incentivo. Aí o Estado entrou muito forte. O Estado que eu falo é governo estadual, municipal, federal, né? Entrou muito forte para que houvesse essa consciência. E foi se mudando devagarinho ali com o produtor. Vem cá, vamos colher teu café maduro, vamos plantar os clonezinhos certos. Daí vem a equipe da Embrapa, Emater, auxiliando esse plantio. E virou o que virou hoje. Você vai em Ariquemes, eu tenho grandes clientes em Ariquemes que tinham pecuárias enormes lá e estão montando 50 hectares ali, plantando de café de uma vez só. Produtores pecuaristas, né, que estão mudando, né, a ideia de que vou produzir café porque me dá muito mais resultado que o boi. Então, essa mudança, alguns se preocupam assim, eu até ouço um ou outro conversando, falando que todo mundo plantando café, daqui a pouco vai cair o preço. O café não depende, o preço do café não depende aqui da questão nossa, né? Então, a gente tem que trabalhar, cada um fazendo o seu dever de casa. E hoje o produtor está muito consciente. Hoje você chega com aquele produtor que antes não tinha ali a ideia, para que eu vou fazer qualidade? Que vantagem que eu vou ter se o preço vai ser, né? O preço vai ser o mesmo, o que vai ter? Agora ele não, ele falou, opa, eu tenho meu café aqui com a minha marca, eu tenho um Dom Bento, um Al Café, né? Canindé, do Marcelo. E vem um monte, né? Café da Luz. Ideia da Luz, é só produtor de elite. Esses caras têm um respeito fora. Minas Gerais, se você visse lá na SIC, maior feira, né, da América Latina lá de café, se você visse lá na feira o tamanho do stand nosso, de Rondônia, e não só a estrutura, a vontade de se destacar era tão grande ali dentro que cativava todo mundo em volta ali. A gente abafou Três Corações, abafou todo mundo ali, porque é um povo pujante, que vai ali com vontade de realizar. E são pessoas extremamente humildes.
porque a tradição do café ela vem lá na família, de o pai, o filho, né, participar desse processo ali desde a colheita, né, a torra, né, a secagem, é bonito de ver. Tem que tirar o chapéu, né? Porque é o pessoal que tá lá, igual você falou, né? Que tá lá no sol brabo lá e é acostumado a fazer aquilo, e aí você tem que fomentar, né? Você tem que ajudar, né? Pra melhorar aquela produção, certeza, né? Com certeza. Essa situação hoje de incentivo que é dada, ela tem um reconhecimento muito forte pelo próprio produtor também, porque você vê que você vai ali no pavilhão do café, todos estão presentes. Tu já percebeu? Todos Sim. estão ali vendendo xícara, vendendo não, né? Entregando xícara por xícara. Olha aqui a qualidade, olha esse produto, olha, e é aquele zelo, né, de uma bebida que é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perde para água. Quer dizer, a gente tinha que ter isso aí, fazer parte desse processo. E se eu não me engano, é a segunda maior arrecadação do estado, feita por pequenos. Entendeu? Agricultura familiar, aqueles 10 hectares, 5 hectares que produzem muito, né? E hoje, graças a Deus, com esse diferencial de qualidade. A gente comentava até lá na Rural Show, né? O Juan falando justamente sobre essa questão de plantar, e ele deu o recado lá, falou para quem ainda não planta, está pensando, dá tempo ainda, né? Porque, igual você falando que Rondônia talvez não mexe a engrenagem ali do café mundial, né? E tem muitos produtores que estão, né, empolgados aí com essa questão do preço. E até quando eu estive lá na loja conversando com você falava muito bem sobre essa questão que é mundial, né, Jaco? Vai ter mais 3, 4, 5 anos aí. Sim. Então quem de repente tá com o pé atrás ainda, dá tempo de entrar, né? Essa evolução não tem volta mais. O que acontece? É crescimento. O Juan é um grande entusiasta, né? Defensor, ele vai para cima, ele provoca mesmo essa questão da qualidade. E é admirável, um rapaz novo daquele lá, a gente vê essa ação toda e o volume e a proporção que ele tomou. Grande parceiro. A gente tem acompanhado grandes projetos deles e temos apoiado, né? E o agro, né? O agro, eu acho que em todos os setores, assim, na soja também, na pecuária, o agro de Rondônia, ele é excelência hoje, nível de Brasil. Desde a produção, né? Na parte da pecuária, vai ali para a soja, e vem para o café, e vai para o milho, e Rondônia, tudo que faz tem feito bem o dever de casa. Porque se a gente analisar também, né, já como você comentou nessa diferença da área, talvez, do Acre com Rondônia, né? O Acre menorzinho em comparação a Rondônia, mas o nosso estado de Rondônia, em comparação também com Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, também é pequeno. E é o que você comentou, faz com excelência, né? Visto sim, que sim. Em várias partes aí a gente tem sido destaque, né? Sim. Café, a gente viu lá na Rondônia Rural Show, né? O café já tá em alta, mas tivemos a oportunidade de falar com o pessoal do cacau lá também, que é uma situação que passa por uma transição parecida, né, do café, que tem muita gente fazendo o próprio chocolate, industrializando o cacau e também já exportando, né? Então passa muito sobre a questão que você falou do fomento também do governo, né, nas 3 esferas que você citou, né? Porque o produtor, ele precisa, não dá conta de fazer tudo sozinho, né? Então ele precisa de um fomento, muitas vezes de uma feira, colocar em visibilidade ali, né? Muitos produtores fazem, de repente, comercializam ali na Rural Show, que não faz um ano, né? Então é um espaço ali que o Estado tem dado uma atenção e tomou uma proporção, igual você falou, que não volta mais atrás. O Denis lá do Sebrae, mandar um abraço para ele, quando em alguns episódios lá ele usou essa expressão, que é como se fosse uma escada e corta o pé da escada ali, não tem como você voltar mais, agora é só para cima, né? É verdade. E eu vejo que, Bruno, a questão do cacau também, né? Rondônia, é o que eu volto a falar, tudo que está fazendo é com muita excelência, né? Você vê que hoje o estado de Rondônia, ele tem uma característica assim um pouco diferente de alguns outros estados. Você não ouve falar lá no Espírito Santo, em Minas Gerais, de incentivos que o estado dá, como dá aqui em Rondônia. Rondônia dá o trator, Rondônia dá o implemento, Rondônia dá muda, Rondônia dá, sabe, o calcário. Rondônia investe muito hoje, e tanto é que Rondônia é foco
das grandes empresas do Brasil por conta disso, porque é um estado que fomenta ali, ele não deixa só na mão do privado, ele vai lá, o público vai lá e está presente. E esse resultado é fruto disso também, né? Porque o agro aqui ele está muito na veia dos governantes também. E isso é importante, porque o privado ele tem suas limitações. Como é que a gente ia produzir uma feira dessa, Rondônia Rural Show? Como é que a gente ia criar um Com Café agora num estado embrionário? Porque nós somos um estado crescendo ainda, nós somos uma criança a nível de Brasil, né? Então a gente tem esse potencial que já é reconhecido lá fora com o tempo que nós temos. Nós somos uma criança extremamente precoce, produzindo aí o que os estados demoraram 100 anos para produzir, a gente com 30, 40, né, chegou no topo que a gente está aí. Giacomo, vou só fazer uma pausinha rápida para dar uns recados dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí, entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção. Em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência, o Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. E voltando sobre, você comentou agora, Giacomo, sobre a questão, a gente estava comentando sobre o café. Fala um pouquinho para os produtores que vão assistir isso aqui, que ainda não sabem quais os maquinários e implementos específicos que a Geagro atende ali. Quem não conhece a Geagro, quem não conhece o maquinário, explica um pouquinho mais como é que você consegue atender esse produtor aí com essas demandas. Na realidade, olha só, até a evolução nossa da empresa, também que acompanhou a evolução daqui, nós desenvolvemos alguns equipamentos muito voltados para cá, para a área do café, né? Nós temos uma das poucas plantadeiras de muda de café. Plantadeira de muda. Nós plantamos a muda. Geralmente as máquinas plantavam semente. Nós plantamos muda de até 50 centímetros. Então ela pega desde a hortaliça ali para até a muda de café. É um equipamento mecânico, né, que trabalha com precisão. E a gente desenvolveu esse equipamento pensando nesse tipo de... Porque a gente imagina que Rondônia vai explodir muito, né, na questão do plantio, como está acontecendo. Aí nós desenvolvemos também uma linha de tratores, né, com cavalagem de até 100 cavalos cafeeiros. Então a gente tem um tratorzinho micro ali de 25 cavalos, um trator já traçado com uma potência ali para atender aquele produtor pequeno. Aí vamos subindo, temos o 30 cavalos, o 50, um 70 cafeiro, que é um trator com um motor enorme que já para puxar uma recolhedora, com o tamanho de um trator pequeno. Então a gente foi desenvolvendo essa tecnologia para atender justamente aqui a realidade daqui, né? E daí vieram as secadoras estáticas para trabalhar a qualidade, porque na nossa visão Rondônia ia passar por esse processo, nós apostamos nisso. Eu já tive Rondônia Rural Show, que daí foi um secador de R$200 mil para poder incentivar a questão do plantio aqui no Acre, plantio não, da qualidade, né? Sim. E nas premiações. E a gente enxergando um pouquinho mais à frente ali, vendo que a questão
dessa qualidade, a gente tinha que evoluir junto, né? Então a gente atende ali, nós temos chupim para transporte de grãos, são vários, distribuidor de calcário pequeno, carretas basculantes cafeeiras, a gente desenvolveu vários. A nossa indústria é uma indústria verticalizada, então os projetos, eles têm uma certa agilidade de produção, dependendo da demanda que a gente tem. Então, para mim produzir um equipamento, né, um subsolador diferente para poder atender o café, a gente passa pela nossa engenharia, rapidinho o produto está no campo. Então, esse processo de evolução aconteceu porque a gente foi caminhando junto com eles. Quando eu fui trazer a primeira secadora estática aqui, todo mundo falava, não, isso não funciona não, isso não presta, isso aqui demora demais para secar, mas ninguém pensava em qualidade, só pensava em volume. Só em volume. Aí eu fui lá com a família Bento, fiquei 6 meses ali com os técnicos, engenheiro de fábrica. Olha, a gente vai secar, a gente seca o arábica, nós vamos secar o robusta, mas apanhamos, porque o arábica é um café fácil, mais fácil, né? De lidar. Ele não é tão robusto quanto o nosso robusto. De fato, o nosso é robusto. Então, para tirar a umidade desse café nosso, foi uma dificuldade. Foram 6 ou 7 meses ali dentro daquela casa, daquela família, praticamente vivendo o dia a dia deles, para desenvolver um equipamento que acabou se espalhando. E hoje é impressionante o resultado que se tem. Você tira um produtor de 10 dias no terreiro e passa para dentro de uma estufa hoje com 30 horas, 36 horas, ou até menos agora com os revolvedores. Então, são equipamentos para qualidade. Então, a gente está fazendo isso. A gente está mudando conceitos, né? No início foi uma barreira enorme. Enorme. Isso aqui não presta. Tinha hora que dava vontade de recuar e parar tudo, entendeu? Mas fomos avançando. E hoje é essa a realidade. Você acha que tem bastante tecnologia para avançar ainda? Você acha que a gente está chegando num patamar, ainda estamos no meio do caminho? Você acha que dá para aproveitar muito mais ainda de tecnologia? Ainda tem muita coisa para avançar? Nós nem começamos. Um dia desse a gente falava em catar café com a mão, né? Hoje tem as máquinas que catam o café, separam, fazem todo o processo. Hoje os drones estão em cima das lavouras. Então a gente é o início, né? A tecnologia ela não tem limite. A evolução ela é diária. A gente está pensando aqui que já chegou no meio, a gente não está nem no primeiro degrau da escada. Né? Tem muito para crescer. E a fábrica fica antenada também em trazer novidades de fora, apesar de a fabricação ser nacional, está antenada com a questão da demanda mundial também, para trazer novidades para esse produtor. Na verdade, os projetos nossos, eles não são só nossos, né? São projetos de parceria. Essa plantadeira de mudas é uma parceria com uma empresa italiana, né? Que lá eles já plantavam muda e a gente não plantava aqui no Brasil. Então a gente fez essa parceria e acabou trazendo essa tecnologia para plantar muda para cá também. Então a gente busca muita coisa fora, na própria China também, que é um berço de tecnologia no mundo. Né? A China você tem o que é bom e o que é ruim, né? E ruim que eu falo talvez com não tanta qualidade, né? Não que o produto é ruim. Mas essa evolução, grande parte vem de lá. Né? A gente acaba aperfeiçoando, né? Melhorando. Adaptando, mas a criação mesmo, a gente busca de projetos já existentes que deram sucesso. Né? E a vantagem nossa é que a gente vai e faz dentro do nosso pátio. Né? Então, de repente, você vai importar um trator da China de algum lugar, geralmente compra-se o trator, esquece de comprar as peças. Né? Nós não, a gente fabrica o trator e fabrica as peças, né? Então, uma hora eu vou te mostrar um vídeo da fábrica lá para te ver que espetáculo que é lá. O Carlos Budnik, o dono da fábrica, é visionário. O cara, você vê as ideias dele assim, dá até medo que o cara é capaz de fazer. E é algo que vai na contramão, né? Um negócio que a gente tem que dar visibilidade, porque é igual você citou. Tava lá na Rondônia Rural Show com marcas do mundo inteiro. E para alguém ter essa visão de nacionalizar, também tem que peitar muita coisa, né? Tem que... O que nacionalizar, né? O que ele fez? Ele mexia muito com aço, ele mexe, a Budnik é forte em manipulação de aço, né? Então o que ele fez? Ele chegou ali, deve ter pego um John Deere, isso aí ele não me fala, né? Ele deve ter pego um John Deere, um Massey, um Holland, outras marcas nacionais, e falou, vou extrair que eu posso de melhor aqui e vou adequando. Até pouco tempo atrás eu tive problemas até com os primeiros tratores que vieram, que não estavam muito adaptados, porque uma coisa é um plantio ali no sul, que é tudo, né, plano, é tudo, né, não tem toco, não tem buraco, né, já está mecanizado.
porque já são áreas que passaram por um processo antigo, né, de cultivo, e chegar aqui a gente ainda tem floresta em pé. Abrir tudo. Né? Então, no início nós tivemos muita dificuldade, alguns tratores quebravam e o produtor não procurava para ajeitar, e as nossas peças não tinham ainda as similares que tem, né, todos os outros nacionais, e a gente sofreu muito nisso. Aí o que a gente foi fazendo? A gente foi começar a desenvolver tratores, mudamos o tanque de um lado, colocamos o filtro para o outro, reforçamos o chassi, fomos mexendo e tal, e criamos um trator muito adaptado à nossa realidade. E nenhuma marca tem isso, né? Porque você trabalha em um projeto da John Deere lá nos Estados Unidos, você não vai trazer para cá porque Rondônia não vai. Né? Então, esse é o diferencial nosso, de a gente conseguir adequar o nosso equipamento à realidade local. E um outro diferencial, né, Giacomo, já puxando um lado pessoal seu, é a questão do atendimento, né? É algo que faz a diferença, que não adianta você ter um produto de qualidade se você não tem um atendimento de qualidade, um pós-venda. E você é um cara muito querido, a gente acompanhando, passando lá pela Rondônia Rural Show, né? Todo mundo quer passar ali, conversar um pouquinho, né? Bater um papo. E como é que você vê essa parte do atendimento, de você ter um carisma ali com a pessoa, né? De um bom atendimento para conseguir atender bem, vender, né? Não só vender, né? A venda talvez é o último ato, né? Porque o produtor primeiro precisa confiar em você, você está chegando ali, né? Então ele precisa confiar em você, confiar no produto também, para depois sair a venda, né? Sim. Como é que você observa essa questão do seu atendimento? Rapaz, aí? Esse atendimento humanizado, a gente vira amigo dos clientes. Eu aprendi isso muito com minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa que foi muito fora do seu tempo. Né? Ela foi uma das primeiras políticas mulher, né, do Estado. E virou tudo que tinha que virar. Foi deputada, foi secretária, foi sempre nesse meio. Então ela era muito assim, e passou a vida toda dela ajudando o outro, o próximo. E eu aprendi muito com isso, com ela, de criar essa ligação com as pessoas. Só que eu levei isso para o meu lado empresarial. Eu crio laços, eu crio relacionamento com as pessoas. Me ligam qualquer hora. Tem cliente que às vezes deu um problema no pneu da carreta dele lá, e ele, em vez de ligar para o setor, respondeu: não, eu tenho o telefone aqui do Giacomo, vou ligar para ele. Então a gente criou esse laço de qualquer hora eu estar ali. Evidente que é cansativo às vezes, demanda, porque, né? Mas a gente ainda dá conta e eu espero que meus filhos deem continuidade a isso, porque essa relação que você cria, né, com o cliente passa confiança por muitos anos. Eu estava ali, eu tenho um amigo meu que foi prefeito de Paraná, o próprio Gesualdo, e ele tem já o segundo trator nosso, né, que ele tem lá na propriedade dele. Ele tinha outros equipamentos nacionais. Ele falou: eu vou comprar esse aqui que tem um preço mais diferenciado e vou botar para moer. Bicho aqui. E acabou surpreendendo. Falou: cara, é o melhor trator que eu tenho lá. Inclusive tem vários testemunhos dele falando desse equipamento, né? E a grande maioria dos clientes que compraram tratores na feira já tinham um trator nosso, né? E já foram lá porque são amigos, iam lá bater papo. Às vezes não iam nem comprar, mas iam bater papo e acabava saindo. Acabava comprando. Com algum equipamento. E às vezes eu nem oferecia. Ele passava: tô precisando disso. E assim foi esse atendimento humanizado aí, que a gente vai aprendendo. Isso foge um pouco do roteiro do vendedor, né? Porque o vendedor às vezes está ali, vou vender um avião pegando fogo. Quer dizer, não, a gente não pode fazer isso, porque o cliente vai voltar e vai me ligar de noite. Exato. Né? Então a gente não vai ter sossego. E o que eu procurei foi isso, as falhas onde tinham, né, eu fui resolvendo. Então, vários pontos de assistência técnica. Eu tenho assistência técnica 24 horas. 24 horas? 24 horas. Eu tenho uma mecânica aqui de rolim que, se você ligar lá de Cacoal à noite, ele vai lá. O Odilon vai lá, um carro dele, da empresa, vai lá, atende o cliente. Porque a gente sabe que a equipe nossa de secadores também, a gente sabe que a época de produção não pode parar, né? 24 horas. Então tem que parar, não pode parar. Perder uma carga de café lá por conta de um equipamento que deu problema. Então a gente tenta o máximo, né? É evidente que não consegue resolver, né, tudo. Na época, no nosso início, nós vendemos muitos tratores. Então, no início foi difícil ter essa atenção. Mas hoje nós corrigimos assim, praticamente quase
70% aí praticamente aí, essa questão de atendimento final. E é muito além do que geralmente os padrões são, né? Então a gente consegue atender bem. E como é que você gerencia o seu tempo hoje, Jaco? Como é que você passa um tempo aqui em Rolim, você passa um tempo na capital? Como é que você faz como é que você gera o seu tempo para você estar presencialmente em vários locais ao mesmo tempo? Sim. Meu amigo, aqui eu tenho residência, tenho casa em Porto Velho, eu tenho aqui em Rolim de Moura e estou montando loja para esse ano em Ariquemes e em Rio Branco, no Acre. Rio Branco também. Então eu tenho 3 casas, eu acho, aqui que eu passo um pouco em cada uma tentando administrar isso. Isso vai chegando um tempo que a gente já vai desacelerando um pouco, né? Minha esposa está no processo de gravidez também, então a gente tenta segurar um pouquinho isso. Mas eu tenho preparado meu sucessor aí, meu filho, né? Para que possa levar isso. A gente tem pecuária também, então a gente está começando a deixar esse tempo um pouco mais por conta agora dos que estão vindo, né? Então já se organizar para isso. O que você tenta passar para o seu filho de mais importante? Quais são as balizas que você tenta passar para ele, Jaco? Na verdade, se a gente tivesse ouvido nossos pais, desde o início a gente tinha dado menos cabeçada, né? Eu acho que é o que eu falo para eles. Eles estão numa fase, eu tenho com 15, eu estou 17. O 17 passou em primeiro lugar para medicina. Mas ele passou por quê? Eu cheguei e falei para ele, filho, eu não vou te dar opção não. Tua opção é medicina. Não, pai, que eu vou fazer? Não. Enquanto eu puder decidir tua vida, eu vou decidir. Eu não deixei essa opção para ele. 17 anos, não deixei. Não deixei essa opção para ele. Passou em primeiro lugar. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, o nosso papel como pai. Né? O caçula, de 15 anos, é jogador de basquete, é um gigante. E eu viajo com ele para tudo que é campeonato aí fora. Agora a gente vai para o Sul-Americano e tal, de basquete. Ele é um menino excepcional. E esse eu falei, você vai fazer direito com especialização em agronegócio. Então esse aí é o que vai tomar conta, eu espero, dos meus negócios, das coisas dele, né, que a gente construiu. Então eu já meio que direcionei, cada um para uma... Porque às vezes a gente, quando é pequeno, se for perguntar pra gente, não, o que você quer ser? Não desmerecendo qualquer outra profissão. Mas a gente nunca vai para aquilo que, né, realmente no momento a gente está... Quer ser astronauta. Então esse aí, o mais velho, eu falei, não, vem cá, eu tenho um imóvel lá, esse aqui vai ser sua clínica, a sua faculdade está aqui, isso aqui vai garantir a sua faculdade, e você, então... Eu mais ou menos tentei organizar, eu estou tentando, dentro do meu entendimento, fazer minha parte, para que eles não passem, não porque meu pai não fez isso comigo, né, mas que eles sejam mais brandos, mais leves, que eles consigam seguir mais tranquilo. O que você comentou dos seus pais aí? O que você traz de maior ensinamento deles aí? Meus pais foram tudo na minha vida. Meu pai sempre foi empreendedor, né, passou... Desde a criação do Estado, o pai dele era um grande seringalista, né? Eu tenho muita referência do meu avô materno, né? Que é o meu nome já como casara também. Ele era um seringalista muito forte na época, né? Com muita terra e morreu muito cedo, morreu com menos de, eu acho que 60 anos. Ele morreu muito cedo, mas ele deixou um legado e o nome e a história toda da família foi criada naquele período dele. Então eu tenho muito como referência, um grande empreendedor. Então, minha mãe, né? Minha mãe sempre uma mulher muito batalhadora e muito fora do tempo dela e nada de ser mulher não. Ela estava querendo avançar, era muito para frente assim, né, nas ações dela e ela me ajudou muito a ter opiniões mais decisivas, mais fortes. Na feira a gente teve lá, né, que você levou lá para brilhantar o nosso curto episódio lá, o seu Francisco, né, Carvalho, e ele citou da sua mãe também, né, então é uma pessoa bem representativa aí, né, que com certeza fez um trabalho bacana aí, né, dado que o seu Francisco citou ela lá, né, falou que te conhece, né, desde pequena aí, né. Minha mãe foi do Mobral, ela ajudou a colonização desse estado ali desde a base com Jorge Teixeira. Então ela começou no processo lá no iniciozinho mesmo. Eu vejo foto dela em cima de uma Toyota, passando naqueles troncos de árvore que eram pontes antes. Eu falei, minha mãe, eles iam lá ensinar as pessoas a lerem o básico, né? Eles iam porque
A época era colonizar para não entregar, né? Então você tinha que chegar derrubando tudo que podia ali, porque senão você perdia a terra. Imagina aquele momento ali que veio gente de tudo que é lugar do mundo, né? Do Brasil, e acabou formando Rondônia aqui. Mas é isso, estado novo, né? A gente tem um estado muito novo e muito pujante, com muita história. Jaco, a gente falou da questão do atendimento, né? Então aí tá na parte ali do empreendedor, né? Do dono da empresa, que tem que ter esse bom atendimento. Mas pelo outro lado mais pessoal, a gente costuma usar um outro termo que é o chamado network, né? Rede de contatos. Como você avalia a importância também de, para ser um bom empreendedor, você ter uma boa rede de contatos, você ter um network, né? Mais uma vez citando, você é um cara que você consegue falar bem com vários setores ali, com autoridades, com o produtor, né? Como é que você avalia essa importância da pessoa ter um bom networking ali, seja para virar um empreendedor, seja, né, ser um bom funcionário, para qualquer lado que a pessoa vá? A base, não tenho certeza disso, a base do empreendedorismo, do bom empresário hoje é relacionamento. Você tem que ter o seu network muito ativo, né, para que você consiga fazer aquilo ali virar resultado. O resultado que você busca, ou é financeiro, ou é pessoal, alguma coisa desse tipo. Então, essa rede de relacionamento que você... Porque a gente entende, eu entendo, que o outro só quer ser tratado como você quer ser, né? Então, se você consegue fazer com que isso vire rotina na sua vida, né? Eu estou ali conversando contigo. Em qualquer momento que você me encontrar, a gente vai estar batendo papo, tanto aqui, em qualquer lugar, a gente vai estar batendo papo para extrair um do outro, que isso é natural, né? O conhecimento. Então, é muito bom. Meus amigos são... Eu costumo dizer que meus amigos são muito maiores do que eu. Mas é porque eu me colo, né, em quem eu vejo o resultado, né, que a gente vê que está ali por algum motivo, né? Então, o aprendizado é essencial. Essa rede é um network. Então, não tem como separar. Você, às vezes, vê empresários muito fechados e bem-sucedidos. Né? Você vê também. Mas, no mundo de hoje, né, essa evolução que teve, você vê que as grandes indústrias hoje, quem está à frente, você vai lá do careca lá, da Van, Luciano Hang. Luciano Hang. O cara está à frente de todas as ações dele e hoje está na mídia, está se relacionando com todo mundo e tal. Você vê que toda semana ele leva uma celebridade agora lá, né? Tá levando a Van. Isso que eu tô achando bacana. Toda vez ele leva. Isso é o network dele, é o relacionamento, né? Ele vai agregar aquilo que o cara tem de melhor para dentro da empresa dele. Né? Então essa é a ideia, você puxar para dentro aqui do teu momento chave aqui o que tem de melhor dos que estão sendo entrevistados aqui, para que isso seja referência para alguém ali na frente, né? Como é que comecei? Pô, eu vi lá fulano de tal, né? Eu vi tantas pessoas aqui boas de sucesso aqui contigo. Com certeza muitos dos que ouviram e viram o programa tiraram algum aprendizado daqui. Com certeza. Jaco, a gente tá caminhando pro nosso final, mas ainda tem algumas perguntinhas aqui que eu quero fazer para você. Sobre a questão do agro de Rondônia, o que você enxerga ainda que é uma das grandes dificuldades, talvez, para destravar mais? A gente sabe que a gente já está numa evolução muito boa, né? A gente falou o episódio inteiro, né? A questão tanto do café quanto do cacau, mas o que você acha que ainda dá para avançar? Alguns, se talvez o poder público, até a área privada der uma olhadinha com atenção em determinados pontos, dá para destravar um pouquinho mais. Você que está tanto em contato com o produtor, né, numa ponta, e também numa feira importante que é a Rural Show também, o que você enxerga aqui que dá para destravar? Tem algumas coisas ainda que dá para dar uma atenção? Com certeza, a gente tem tudo para destravar, né? Tem que destravar tudo. A gente você passa pelo processo tributário absurdo, né? Hoje você ser empresário hoje com essa carga tributária é ser ninja, né? Desafio, né? Hoje em dia você dá muito mais trabalho para a contabilidade do que vender. Hoje o Estado é detentor do teu lucro. Então é um absurdo, carga tributária o tempo todo. É o seu sócio ali, né? Não tem como. Você trabalha para, né? E essa questão dessa questão
política, né? Porque o nosso país ainda é muito movido por isso. Tem um determinado presidente, beneficia os grandes. Tem um outro determinado, beneficia os pequenos. Não tem ninguém neutro dentro de um processo desse que beneficia o país todo, né? Então, essa parte política causa uma interferência direta hoje dentro do empresariado, que hoje tem que, né, cada dia, né, não é matar um boi, né? É uma boiada para poder estar dentro do processo, estar dentro do jogo, né? Junta-se a isso a disputa, que algumas vezes desleais, né? Como é que você vai concorrer com uma China que está vindo aqui avançando, né, num mundo hoje que antes era globalizado, até pouco tempo atrás, hoje já está cada um fechando as suas porteiras, suas portas, né? A gente vê um movimento aí de guerra, que isso acaba daqui uns dias não, já está refletindo aqui direto com a gente, né? Em tudo, né? E aí assume um presidente que taxa o aço, e aí como é que a gente segura isso na indústria? Então a gente tem que estar preocupado com as questões internas nossas, que a gente tem que vender para sobreviver, com uma questão tributária absurda e com as intempéries políticas de que todo dia pode alguém acordar e falar, olha, eu vou taxar não sei o que, eu vou fazer isso, eu vou criar um imposto, e aí acaba arrebentando onde? Nós lá. Isso reflete lá no consumidor, né, que acaba sofrendo também. Eu estava vendo aqui na Rondônia Rural Show agora, o produtor estava morrendo de medo de pegar dinheiro em banco, né? Principalmente o que estava mais ou menos capitalizado. O Plano Safra não tinha sido liberado, taxas de juros altas e tal, e a indefinição, não. Amanhã esse governo aqui vai fazer isso, amanhã vai ter uma guerra em tal lugar, entendeu? Todo mundo hoje pensando muito antes de dar um passo. Antigamente a gente dava 10 passos tranquilo, conseguia. Hoje não consegue mais. Você tem que pensar muito ali perto. Essa incerteza, estava vendo no jornal hoje a ameaça de guerra nuclear. Isso é um absurdo, né? Num país de pessoas civilizadas, no mundo, quer dizer, de pessoas civilizadas, um absurdo desse, né? Os caras apenas por ego se destruindo e destruindo todo mundo, né? Não é mais uma nação que está em risco. O cara vai lá exterminar uma raça, né? Um absurdo desse, né? Eu não consigo entender isso, né? Posso estar dando uma opinião muito absurda aqui em relação a isso tudo, mas o meu entendimento é esse. Eu acho que o mundo mais pacífico, e a gente vive num país muito pacífico, né? Graças a Deus que a gente ainda está no Brasil, mas a gente passa ali afora um pouquinho já. Eu estava indo para os Estados Unidos, tudo marcado para mim e tal. Eu falei, cara, vou dar um time, eu não sei o que. Os caras estão brigando lá com. Vai saber, né, o que vai acontecer. Estão brigando com os caras mais perigosos do mundo aí, terroristas, e, cara, é complicado. Já aconteceram, né? Absurdos ali já por conta disso. Já. As Torres Gêmeas e tudo, foi complicado. Giacomo, tem duas perguntinhas que eu costumo fazer para os meus convidados aqui, para todos eles. Sim. Eu vou fazer as duas perguntas em sequência e aí você responde para mim. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Cara, conselho é Deus, né? Eu só me aconselho com Ele. Nos meus momentos de maior angústia, eu acho que é ali que eu fico seguro, porque... E com a minha esposa também, né? Que sempre está ao meu lado ali. Dona Daniele Casara Pagung, tá lá, daqui a pouco vai nos assistir. E seriam essas duas pessoas hoje, né? Uma com foto. certeza, eu estaria ali, que convivem, né, mais comigo. E uma foto? Uma foto hoje com minha família, minha esposa e meus filhos. É o que eu quero perpetuar aí para... É a base, né? É a base de tudo. Sem eles aí não teria motivo nenhum de estar aqui. Giacomo, eu queria agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, né, pelo papo, pela conversa, né. Você é uma pessoa que desde a primeira conversa lá gostei bastante pelo atendimento que você me deu, né, pela atenção que você deu, pela visão de mercado também, né. Eu acho que a gente precisa, muito se fala sobre empresas, né, que empresas nascem e morrem também, em menos de 10 anos, né, tem 80% das empresas que fecham, né, mas passa também por ter pessoas qualificadas também do seu porte que são antenadas, né, ao mercado, né. Quando você esteve lá, praticamente você deu
A gente conversou bastante sobre café também a primeira vez lá. Você deu uma aula de café, né? É. Falando um pouquinho sobre o mercado, como a Giagro se estabeleceu, né? Sim. Então, acho que passa por essa questão de ter pessoas capacitadas também, né? Em posições específicas, ter um atendimento, ter um maquinário de qualidade também, como vocês atendem, né? E o que a gente já comentou, que vocês têm participação, né? Porque vocês premiam, vocês estão presentes em feira, né? Nessa cadeia, principalmente a cadeia do café aqui, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e deixar a palavra com você para fazer suas considerações finais. Na realidade, eu creio que não só sou eu não, Bruno. Eu acho que todos que vieram aqui foram e te receberam foram muito bem recebidos. Você passa isso, você passa essa tranquilidade. Você é um cara que tem um bom diálogo, né? Perguntas inteligentes. Então, parabéns a você pelo momento chave. A gente está aqui como empresário aqui, a hora que for solicitado a gente vai estar aqui presente. E você ganha amigos, né? A gente faz o nosso network, né? A gente cria relacionamentos aqui e você é um deles. Com certeza, grato. Tá bom? Obrigado por tudo. Grato, Giacomo, a vocês que acompanharam esse episódio, né? Se ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, né, no canal e nos acompanhe no Instagram, Momento Chave Podcast. Também estamos no Spotify, em áudio e vídeo, né? Momento Chave Podcast. Ainda tem muito conteúdo sobre a Rondônia Rural Show pra gente postar, então fiquem ligados aí no nosso Instagram, muitos cortes aí a serem disponibilizados, os episódios já estão no canal, então é só você procurar os nossos episódios aí da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, e fiquem atentos ao nosso próximo episódio.